Missão Aliança trabalha não só no Brasil, mas em todos os outros países onde a Missão Aliança atua. Nós trabalhamos movidos por uma visão de dar uma oportunidade à vida. Essa é a visão que nos move. E nós estamos absolutamente convencidos de que essa visão de dar uma oportunidade à vida é uma visão que está alinhada com um projeto de Jesus para a humanidade. De maneira muito resumida, ele faz essa declaração de visão em João capítulo 10, versículo 10, segunda parte do versículo. Eu vim para que tenham vida e a tenham com plenitude. Então, quando nós afirmamos que a nossa visão é dar uma chance à vida, dar uma oportunidade à vida, nós estamos absolutamente tranquilos e convictos de que essa visão está alinhada com a visão de Deus e com o projeto de Jesus para a humanidade. Ele veio para que todos tivessem vida e vida com abundância. Nós temos uma diversidade maravilhosa aqui nessa sala, uma coisa do reino, de juntar metodista com presbiteriano, com batista, com cristão da família, com Assembleia de Deus, com luteranos. Isso só é possível no reino, meu irmão. Só no reino isso é possível, né? E uma diversidade extraordinária, maravilhosa, mas nós temos algo que nos une, né, que nos coloca numa mesma sala, que nos coloca no mesmo barco e que nos coloca numa mesma missão, né? Nós existimos como povo de Deus para promover a vida, promover a vida. Em muitas comunidades onde a morte está imperando, e Deus tem chamado cada um de vocês para entrar nesses lugares de morte e de escuridão, para promover vida e luz, e tirar a gente da situação de trevas e de morte para uma situação de luz e de vida. Então, esse fio da promoção da vida é um fio que passa por toda essa rede da Missão Aliança, né? E nós queremos ver cada vez mais crianças, adolescentes, jovens, famílias e comunidades caminhando na direção da vida, na direção das intenções de Deus. Eu creio que essa é a base do desenvolvimento humano. Caminhar na direção das intenções de Deus. Essa é a base do desenvolvimento a partir de uma perspectiva bíblica. Uma pessoa se desenvolve de maneira plena e de maneira integral na medida em que ela caminha na direção das intenções de Deus. O governo tem um outro conceito de desenvolvimento, né? Quando você recebe o status de consumidor, você se desenvolveu. Eu não consigo crer que essa é a proposta da Bíblia, que Deus quer transformar crianças em bons consumidores, né? Não consigo ver isso, né? Então, a lógica do desenvolvimento, a partir de uma perspectiva bíblica, é diferente da lógica de desenvolvimento do governo ou do sistema capitalista que nos rege, né? Eu creio que desenvolvimento do ponto de vista bíblico é isso, é caminhar na direção das intenções de Deus, dos propósitos de Deus. Então, nós vamos pensar um pouco sobre isso e temos um modelo para seguir. Eu estava preparando esse esboço e no final eu cheguei à conclusão que eu tenho mais pergunta do que resposta, né? Então, mas nós vamos pensar um pouco sobre essas questões aí, né? Que tipo de desenvolvimento as nossas ações têm proporcionado para as crianças, adolescentes e jovens que nós trabalhamos? Então, vou colocar aqui, crianças, adolescentes e jovens, CAJ, tá? Senão fica muito grande. Então, que tipo de desenvolvimento as nossas ações têm proporcionado? Uma outra reflexão, quanto de espaço nós damos
para que as nossas crianças, adolescentes e jovens expressem os seus sentimentos, os seus sonhos, as suas expectativas, as suas frustrações. Nas nossas igrejas e nos nossos projetos, criança tem voz, criança tem vez. Uma outra questão é, será que a nossa prática pedagógica tem fomentado a autonomia e tem potencializado crianças para que elas construam alternativas para os problemas que afetam a sua vida, a vida da sua família e a vida da sua comunidade? Será que a nossa abordagem, proposta e prática pedagógica tem fomentado a autonomia e tem potencializado as crianças para que elas não sejam apenas vistas como problemas, mas como solução de problemas da sua família e da sua comunidade? Mais algumas questões. Em que posição as crianças, adolescentes e jovens estão enquanto nós trabalhamos? Elas estão na condição de espectador ou na condição de ator? Nós sempre estamos fazendo algo para elas ou nós valorizamos também fazer com elas? O que é que nós estamos formando? Nós estamos formando uma geração para servir ou para ser servida? Tenho caminhado bastante em algumas igrejas por aí no Brasil. E me assusta ouvir o lamento de muitos líderes que 20% dos membros das igrejas fazem alguma coisa, 80% assistir a missa, agora assiste culto. Essa é a diferença que o Evangelho fez na vida das pessoas. Eu ia na missa, agora eu vou no culto. 80% na condição de espectador e 20% estressado, cansado, doente e adoecendo suas famílias, porque é muito trabalho e pouco trabalhador. Uma geração de gente que só quer ser servida e que não aprendeu a servir. E eu fico pensando, o que é que nós estamos ensinando às crianças? Nós estamos preparando essas crianças para servir ou para serem servidas? Então, como que nós temos feito isso? Ou você vai esperar eles ficarem jovens para ensinar que eles devem servir? Aí talvez seja muito tarde, né? Porque quando você chamar eles para servir, eles pulam para outra igreja, né? Vai para outro lugar, porque é mais confortável. Vai para o meio da multidão. Nós temos ensinado na prática que a vida em sociedade, ela exige consciência de direitos, mas ela também exige cumprimento de deveres e de responsabilidades. Será que nós temos ensinado isso? Ou criança e adolescente cresce só sabendo que tem direitos, mas que não tem responsabilidades? Que tudo que se planta se colhe, semeadura e colheita? Ou eles estão crescendo absolutamente certos de que fazem o que querem, na hora que querem e não dá nada? Já ouviram essa expressão? Nasceu lá no inferno essa expressão. Não dá nada, né? Dá. A Bíblia diz que dá. Que tudo aquilo que você planta, você colhe. Isso é princípio bíblico. Você nem lê a Bíblia, né? Basta olhar para a natureza. Come alguma fruta aí, joga lá para trás, você vai ver que tudo que se planta, colhe, e a colheita é sempre multiplicada. Sempre, né? Então, será que na nossa, né, atuação nós temos ensinado que a criança, o adolescente e o jovem têm direito, mas também têm responsabilidade, têm deveres? Então, é sobre isso que a gente quer pensar, sobre
que desenvolvimento as nossas ações estão proporcionando para as crianças, adolescentes e jovens, né? E a gente olha para a Bíblia e nós temos um modelo. Nós não precisamos andar no escuro. Isso é legal, né? Não precisa mais andar no escuro, porque nós temos modelo. Nós temos modelo para seguir. Todos aqui nessa sala são agentes de desenvolvimento. Todos. Todos. Então, nós temos um modelo quando a gente fala de desenvolvimento de crianças, desenvolvimento de adolescentes, de jovens. E o modelo é o desenvolvimento de um menino chamado Jesus. Né? Um menino chamado Jesus, da cidade de Nazaré. A gente quer olhar um pouquinho para o modelo de desenvolvimento desse menino. E eu creio que o desenvolvimento que esse menino, Jesus, experimentou, é o mesmo desenvolvimento que Deus quer para os meus filhos, para os seus filhos e para as crianças que nós trabalhamos. O mesmo. O mesmo. Eu queria que você pudesse dar uma olhada na sua Bíblia, se você tem aí com você, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. O menino ia crescendo. Como que o menino ia crescendo? Sabedoria, estatura e graça diante de quem? De Deus e dos homens. Então Jesus não era um alienígena, né? Ele crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. Ele também não era um levita. Ele não ficava levitando, né? Jesus tinha relação com Deus, mas também tinha relação com os homens. A espiritualidade de Jesus era uma espiritualidade que promovia engajamento e não alienação. Não desconectava ele do mundo. Conexão com Deus e conexão com os homens, com a sociedade. Então, especialmente nesse versículo 52, a gente quer pensar sobre isso, sobre essas áreas em que Jesus cresceu. Essas áreas em que Jesus se desenvolveu, né? E aí o texto nos apresenta 4 áreas, que ele cresceu em sabedoria, em estatura, ok? Em graça diante de Deus e em graça diante dos homens. Então, um crescimento físico, um crescimento espiritual e um crescimento social. E tudo isso regido pelas intenções de Deus, pela sabedoria. Então, essas 4 dimensões, elas estão interligadas. É um só conjunto que nos mostra o desenvolvimento de Jesus. Um desenvolvimento que fez ele, desde menino, caminhar na direção das intenções de Deus. Caminhar na direção dos propósitos de Deus. Como eu já disse, meus irmãos, eu creio. Eu tenho 3 filhos, Timóteo, Rebeca e Júlia. 14 anos, 12 anos e 9 anos. É esse crescimento que eu quero para os meus filhos. É esse desenvolvimento que eu quero ver os meus filhos experimentando. E eu creio que é isso que você quer para os seus filhos, para os que têm filhos. Mas é esse mesmo crescimento, e nada menos do que isso, que nós devemos também desejar e trabalhar para que as crianças, adolescentes e jovens das nossas comunidades possam experimentar. Um desenvolvimento que faz ou que visa esse caminhar das pessoas na direção das intenções de Deus. E eu creio que é esse desenvolvimento que Deus está nos chamando para promover, onde a gente atua. Nada menos do que isso. Nada menos do que isso. Então, só vamos falar um pouquinho de cada um desses. Nós queremos ver crianças crescendo como Jesus em sabedoria. Amém? Nós queremos ver.
A gente pode dizer que sabedoria é fazer as coisas da maneira de Deus, não é? É conhecer e seguir as instruções de Deus, as intenções de Deus, os desejos de Deus. Você quer isso para as crianças que você trabalha? Para os adolescentes, para os jovens? Nós queremos ver eles crescendo da mesma forma que Jesus cresceu em sabedoria. Nós queremos ver eles aprendendo a fazer as coisas de uma maneira que agrade a Deus. Conhecer as intenções de Deus, as instruções de Deus, os desejos de Deus e caminhar nessa direção. Nós queremos isso. Eu estou certo que vocês querem isso. Então, como é que a gente pode ajudar as crianças, os adolescentes e os jovens das nossas comunidades a obter sabedoria em Deus para viver e para superar os desafios do dia a dia? Então, queremos pensar sobre isso nesses dias também. Também queremos ver crianças crescendo como Jesus na área física. O texto diz que ele crescia em estatura, né? Crescia em estatura. Jesus cresceu numa família pobre, né? Mas eu acredito que Jesus, ele teve as suas necessidades básicas supridas, né? De alimento, de roupa, de abrigo, de saúde. Ele teve educação, ele sabia ler, ele teve um ofício, ele aprendeu uma profissão. Então, mesmo crescendo num contexto familiar de pobreza, Jesus teve suas necessidades básicas para o desenvolvimento físico supridas. E a gente vê esse olhar de Jesus para o desenvolvimento físico das pessoas depois no desenvolvimento do seu ministério, nas suas ações ministeriais. Então, Jesus valoriza o corpo das pessoas, né? Eu sei que tem muitos cristãos que só valorizam a alma. Eu morro de medo de alma, eu tenho medo desse negócio de alma. Né? Mas é sério, tem alguns lugares que você entra, o pessoal, né, vai salvar a alma, que a alma está chegando, que tinha uma alma perdida, que tinha uma alma caída, que eu morro de medo desse negócio, né? Nós só trabalhamos com gente. Aqui em Itaperuçu, na comunidade, né, onde eu vivi por 15 anos, alguns amigos mais espirituais, né, falavam isso: Bebeto, o trabalho que vocês fazem é muito bom, mas não tem nada a ver com a salvação da alma. Fala, meu irmão, cuida das almas e manda as pessoas para cá, porque nosso negócio é com gente. Eu morro de medo de alma. Ó, depois a gente vai apagar as luzes aqui, vocês vão andando aí procurando alma. Quem quiser sair aí pela janela e procurar alma aí, vai procurar alma, né? Alma sem corpo é fantasma, meu irmão. E corpo sem alma é defunto. Eu não tenho ministério nem com fantasma, nem com defunto, né? Não é nossa praia, né? Não tem funerário, não tem vocação para, né? A gente até prega no cemitério, né? Agora dia 2 vai estar tudo bonito, né? Dia 2 de novembro, florido, pintado e tal. Então dá para dar uma pregada lá, mas né, corpo sem alma não faz mais sentido, e alma sem corpo também não. Jesus ressuscitou, ele tinha um corpo, não tinha? Tinha um corpo. Tinha gente que duvidou, aí ele mostrou as cicatrizes. Eu creio na ressurreição do corpo. Eu creio. Se você acha que céu... Se a minha esposa estivesse aqui, ela já estava falando assim para mim, menos. Sueli é a quarta pessoa da Trindade, né? Deus Pai, Filho, Espírito Santo e Sueli, né? Se não houve o Pai, não houve o Filho, não houve o Espírito, então, né? Menos. Mas assim, eu não consigo ter tanta fé como alguns irmãos têm de crer que o céu é você ficar em cima das nuvens, com um vestido branco, tocando harpa, né? Se for para tocar harpa a vida toda, eu estou perdido, porque se eu cantar e bater palma, eu erro, eu não consigo nem... Então imagine tocar, e a harpa não é física, é espiritual a harpa. Aí eu viajo, né? Aí eu não consigo. Mas não é essa a nossa temática, né?
Mas eu creio na ressurreição do corpo, né? Tenho lido Apocalipse, eu estou mais esperando que o céu venha do que eu vá para o céu. E Jesus tem esse olhar, né, para as pessoas. Quando as pessoas estavam com fome, ele não falava, que bom que a sua alma está alimentada. Né? Jesus dava comida. Quando as pessoas estavam doentes, ele não falava, nossa, sua alma está saradinha. Né? Ele tocava no corpo e curava o corpo das pessoas. Então Jesus olhava para o ser humano como um ser integral, né? E ele ensina isso para os seus discípulos, e ele deixa claro que Deus tem vontade aqui para a terra. Que o projeto de Deus não é destruir a terra. Que alguns falam isso, né? Acabou com água, agora vai acabar com fogo, em nome de Jesus. Né? Para com isso. Né? Jesus, quando ensina os seus discípulos a orar, ele fala assim, que a vontade do Pai seja feita aqui na terra, da mesma forma que é feita no céu. Então Deus tem vontade aqui para a terra. Né? Deus tem projeto aqui para a terra. Então, o crescimento de Jesus também se deu na área física. Né? Então, como é que nós podemos, ao mesmo tempo, suprir necessidades básicas de crianças e adolescentes, mas também mobilizar essas crianças e as suas famílias para lutar pela proteção dos seus direitos? Como é que nós podemos fazer isso? Né? Tem necessidades básicas que precisam ser supridas sem a burocracia do governo, sem a burocracia das nossas igrejas e muitas vezes sem a burocracia das nossas organizações. Né? Tem necessidades urgentes que precisam ser supridas e nós, como povo de Deus, como discípulos de Jesus, nós precisamos nos mobilizar para suprir, mas não podemos parar aí. Né? Nós somos chamados a andar um pouquinho mais. Né? E um pouco ou muito mais além do que a caridade. Nós precisamos pensar em justiça, né? Na proteção dos direitos que as crianças têm e que a lei garante. Muitas vezes a gente fica muito no nível da caridade e não dá esse outro passo, né? Porque a gente às vezes é confundido com marxistas, né? Alguns falam, você está muito vermelhinho, né? E coisas desse tipo. Né? Jesus dependia do Pai. Em João capítulo 5 diz que Jesus ele fala, eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazendo. Jesus só entra onde o Pai está. Ele não entra em barca furada. Né? Jesus só participava das coisas que Deus estava participando. Jesus só se envolvia com as coisas que Deus estava envolvido. Então a agenda de Jesus era alinhada com a agenda de Deus. E ele olhava para cada necessidade humana como uma oportunidade de missão e de serviço. Cada necessidade humana
Jesus olhava como uma oportunidade de missão e de serviço. Então, o crescimento de Jesus na área espiritual se deu dessa forma, né? Capacitação do Espírito Santo, vida de oração, vida de intimidade com Deus, vida alinhada com os propósitos de Deus, vida marcada pela missão e pelo serviço. E não missão como um projeto, mas missão como um estilo de vida. Ele vivia em missão. E era assim que os seus discípulos deveriam viver, né? Viver em missão. Então, a partir disso, como que a gente pode ajudar, especialmente com o nosso exemplo, crianças, adolescentes e jovens a cultivar um relacionamento com Deus? Então, a ideia é essa, olhar para o crescimento de Jesus como modelo e olhar para a vida das crianças que Deus tem trazido até a gente e para a maneira como nós estamos trabalhando com essas crianças. Qual o desenvolvimento que a gente está proporcionando para essas crianças? Temos um modelo, ok? Temos um modelo. É para ele que a gente tem que olhar. Por fim, nós queremos ver também nossas crianças crescendo como Jesus na área social. Jesus desenvolveu amizades, vocês percebem isso lendo os evangelhos. Jesus tinha amigos, Jesus serviu as pessoas, Jesus acolheu as pessoas que ninguém queria acolher, Jesus acolheu as pessoas que sofriam toda sorte de preconceito, Jesus tocava nas pessoas que ninguém queria tocar, Jesus se relacionava com as pessoas que ninguém queria se relacionar. Jesus era amigo de gente que não presta, não é? De gente que a sociedade descartava, jogava para fora dos muros. Jesus se relacionava com essas pessoas. Jesus frequentava a sinagoga, arrumava muito problema lá, mas ele ia assim mesmo, né? Às vezes é mais ou menos assim com a igreja, né? A gente vai, arruma problema, mas vai, né? Mas nós queremos amar aquilo que Deus ama. E Deus ama a igreja. Ou não? Jesus ama a igreja. Ele deu a vida por ela. Então ele ama a igreja. Então nós queremos amar o que ele ama, né? Jesus confrontava os opressores. Na maioria das vezes eram religiosos, os poderosos do ponto de vista político ou do ponto de vista econômico. Jesus confrontava essas pessoas. Ele não falou que rico não entra no céu, mas ele falou que é mais fácil um ex-rico entrar no céu do que um rico, né? Mas tem vaga para todos, né? Ele falou que é um pouquinho difícil, mas tem vaga, né? Tem vaga para todos. Jesus desafiava as pessoas a saírem do lugar que elas estavam para o lugar que Deus queria que elas estivessem. Então Jesus tinha esses movimentos na comunidade, ele se relacionava com as pessoas, ele cresceu também em graça diante dos homens, ele tinha vida social, ele era festeiro, ele ia para a festa, ele era chegado a um vinhozinho, coisa boa, né? Eu sei que tem algumas pessoas que são mais crentes do que ele, não toma, não tem problema, né? É bom que sobra mais, né? Respeito, né? Mas Jesus tomava. Não era que suco, meu irmão. Não, tem gente que pensa que era que suco. Não era. Ninguém aqui é do tempo do que suco, né? É só do pessoal da minha época. Jesus era tão chegado que ele chega numa festa e acaba o vinho, ele transforma a água em vinho. Se fosse alguns crentes, transformava o vinho em água, só para acabar com a festa, né? É impressionante. Mas Jesus faz o contrário, ele pega a água e transforma a água em vinho, né? E ele era convidado para festas, ele participava de festas e muitas vezes era convidado, outras vezes, se não convidasse, ele se convidava, né? Jesus era um cara festeiro
gostava de ir na casa das pessoas, de comer junto. Ele fala, Zaqueu, desce daí, não sei se você está sabendo, eu vou jantar na tua casa hoje. Dá uma ligada para tua mulher aí, né? Que eu vou jantar na tua casa, né? Então Jesus tinha essa vida social, mas ele não se conformou com o padrão das coisas. Sempre no seu ensino, do seu jeito, com muita graça, com muito amor, ele estava sempre convidando as pessoas para sair do lugar que elas estavam para o lugar onde Deus queria que elas estivessem. Então, esse mesmo desenvolvimento que ele teve, de se mover na direção das intenções de Deus, ele queria isso para as outras pessoas. Então, como nós podemos ajudar crianças, adolescentes e jovens a crescer nas suas relações sociais como Jesus? Como é que elas podem aprender a expressar o caráter de Jesus no falar, no acolher, no perdoar, no edificar, no ser solidário, no servir? Como é que nós podemos fazer isso? Então, esse é um desafio para todos os agentes de desenvolvimento, ou seja, para todos nós, que estamos pensando no desenvolvimento das pessoas, das famílias, das comunidades onde nós trabalhamos, né? De encontrar esse equilíbrio, né? De encontrar esse equilíbrio e de pensar nesse tipo de desenvolvimento. Desenvolvimento espiritual, né? Social e físico, regido por essa sabedoria que são as intenções de Deus para cada uma dessas áreas, para o desenvolvimento de cada uma dessas áreas. Então, essa roda aí, ela consegue se mover se ela estiver em equilíbrio. Ok? Então, nós temos 3 raios ali, né? E essa roda se move se ela estiver em equilíbrio. Fora de equilíbrio, a roda não se move na direção dos seus objetivos. Se falta a área espiritual, o negócio fica capenga, né? Fica o evangelho social, né? Se falta a parte física, nosso ministério vai ser com alma, né? Se falta a parte social, a gente vai conectar as pessoas com Deus e vai desconectar as pessoas com a sociedade e a gente vai alienar as pessoas, prepará-las para viver no céu e não ensiná-las a viver na terra. A gente vai formar uma geração de gente que é ateu de segunda a sexta. Sábado, domingo é crente, mas de segunda a sexta Deus não tem nada a ver com a minha vida. E eu estou me assustando com o crescimento de ateus evangélicos no Brasil. De gente que não faz conexão da sua fé com a segunda-feira, com a terça-feira. Como é que eu sou engenheiro e sou cristão na segunda-feira, na terça, na quarta? Como é que eu sou professor? Como é que eu sou vereador? Como é que eu sou empresário? Como é que eu sou educador? Como é que eu sou um trabalhador social? Né? Como é que eu sou um agrônomo? Como é que eu sou um administrador? Qual a relação da minha fé com a segunda-feira, com a terça-feira, com a quarta-feira, com a quinta-feira? Sábado, domingo, tudo muda. Né? No domingo, especialmente. Muda até o tom de voz, né? Todo mundo. Até o andar muda. Pai do Senhor. Trata a mulher bem, né? Trata o marido bem, né? Trata os filhos bem. Tem um monte de mulher querendo morar na igreja, né? Porque na igreja meu marido é uma benção, né? Um monte de filho querendo morar na igreja, porque na igreja meu pai é uma benção, né? Em casa o cacete come, mas na igreja ele é uma benção, né? Sábado, domingo, né? Baixa o negócio lá e o cara, né? Muda o tom de voz, né? Muda a roupa, toma banho, toma até banho. Mas todos, a roda sem equilíbrio não se move. Não se move. Né? O ser humano sem equilíbrio fica impossibilitado de se mover na direção das intenções de Deus. Ou seja, não se desenvolve. Né? Então, o nosso desafio é
promover e trabalhar visando esse desenvolvimento, né? E o Abelardo fez uma arte aí que fez o negócio se mover, né? Então a rodinha... Isso é a obra do Francisco, esse é o nosso Francisco, não é o Papa. A gente não queria ficar atrás da Igreja Católica. Quando eles se elegeram Francisco, a gente chamou o Francisco. Né? Mas a roda só consegue se mover se ela tiver esses 3 raios, se ela tiver em equilíbrio, ela consegue se mover na direção dos seus objetivos. E as crianças, adolescentes e jovens, e nós, conseguimos nos mover na direção das intenções de Deus se nós trabalharmos essas dimensões de maneira integrada. Ok? É isso. Então, o desenvolvimento integral é o mesmo que o processo de mover-se na direção das intenções de Deus. Mover-se na direção das intenções de Deus. Queremos isso para os nossos filhos, para as crianças que nós trabalhamos. Nós queremos isso. Eu sei que vocês querem isso. E nós queremos refletir sobre tudo isso nesses dias. Queremos dizer para Deus, Deus, nós estamos dispostos a mudar o que for preciso mudar para que a gente consiga trabalhar com esse propósito de ver nossas crianças se movendo na direção das intenções de Deus. Muda estratégia, muda metodologia, muda pedagogia, muda abordagem, né? Quebra telhado que precisar ser quebrado para cumprir a missão, né? Lembra lá? Os 4 homens que levam um paralítico até Jesus? Lembra? Desafio de quebrar um telhado para descer com o paralítico, de mexer nas estruturas para cumprir a missão de levar o paralítico até Jesus. Eles não podiam entrar pela porta, porque a multidão estava impedida. Eu fico pensando, quem é essa multidão, sabe? Tenho medo de multidão também. Quem é a multidão que estava impedindo que o paralítico chegasse até Jesus? Quem é a multidão? Mas tinham 4 homens comprometidos com a missão de levar o paralítico até Jesus. Eles sobem o telhado, eles quebram o telhado e eles descem com o paralítico na frente de Jesus. E aquele homem tem um encontro com Jesus que muda a história das suas vidas. Eu fico pensando em algumas igrejas, né? Se tivesse aqui agora, Jesus aqui, alguém quebrando. Não, o forro não, isso foi 200 mil reais. Vai quebrar a tubulação do ar-condicionado e tal, né? Mas entre um telhado quebrado e um paralítico curado, que se dá no telhado, né? Fazer uma rima, né? Fazer um rap. O pessoal do Capão Redondo, se pegar, faz um rap. Então, mas esse é um outro tema, né? Então, a ideia era, com essa palavra, tentar nos deixar na mesma página, ok? Eu penso que a gente está na mesma página, não está? Então a gente quer que esses dias sejam bons para todos nós. Que o fruto disso seja mais gente abençoada, mais gente sendo transformada, mais reino, né, se expandindo. Em nós e a partir de nós. Amém?